Oi, pessoal, aqui é a professora Luciane. Nós vamos estar entrando agora na parte de estatística. Mas, primeiramente, nós vamos ver o que são medidas de tendência central ou de posição. Então, nós vamos estar vendo a mediana, a moda e a média aritmética. É uma atividade bem simples, tá? Nós precisamos ter esse conhecimento quando nós formos estudar os dados estatísticos. Então, o que seria uma mediana? A mediana, eu tenho que ordenar os elementos do conjunto por posição. Então, eu coloco ele na ordem, né, do menor para o maior, e dessa maneira eu consigo encontrar a minha mediana, quer dizer, aquele elemento que está exatamente no centro do meu conjunto. Então, aqui no exemplo 1, determine a mediana ela é conhecida como MD, no conjunto A. Então, no conjunto A, nós temos o 3, o 4, o 3, o 8, o 2, o 5, o 7, o 6 e o 2. Então, para encontrar a mediana, eu vou ter que ordenar esses elementos, colocar ele na ordem do menor para o maior. Então, tá aqui. Eu vou iniciar do menor. Qual é o menor elemento? É o 2. Depois, o 2 novamente. O próximo, o 3. O próximo, 3. Olha, se tem mais algum 3, o 4. Vou riscar aqui. Depois do 4 vem o 5, o 6, o 7 e o número 8. Ordenei o meu conjunto, tá na ordem. Agora, eu vou eliminando, primeiro com o último. E vai, o segundo, né, o penúltimo. Vou eliminando e vou ver quem que sobra exatamente no centro. Quem sobra no centro é o número 4. Então, a minha mediana é 4. No exemplo 2, determine a mediana, MD, no conjunto de dados 9, 5, 5, 7, 9, 8, 6, 9. Então, para encontrar a mediana, primeira coisa é ordenar esses elementos. Então, eu vou vir aqui e colocá-los na ordem. Vou pegar o menor elemento, 5, 5. Não importa quantos 5 tem, você tem que colocar todos na ordem. Depois vem o 6. Olha, se tem mais 6, não tem. O 7. O 8. 9. 9. E o 9. Coloquei na ordem do menor para o maior. Agora, eu vou eliminar através dos extremos, né? Do primeiro ao último, eu vou eliminando. Quando chegou aqui no meio, eu não posso eliminar o 7 e o 8, porque eu não tenho nenhum número entre eles. Então, para fazer a minha mediana, eu preciso usar esses dois números. Então, observem que no exemplo 1, sobrou somente o 4. Ele é a minha mediana. Já no exemplo 2, sobrou dois números. Então, a minha mediana, eu vou ter que tirar uma média entre esses dois números. Então, eu vou somar o 7 e o 8. Como são dois números, eu vou dividir por 2. Somando 7 mais 8, vai dar 15. Dividido por 2, eu terei 7,5. Então, 7,5 é a mediana do meu conjunto. O próximo aí é a moda. Então, num conjunto de dados ou distribuição de frequência, o valor ou valores que comparece mais vezes é chamado de moda. Então, o que é a moda? A moda é aquele número que mais está na moda no meu conjunto, é aquele número que mais aparece. Então, aqui no exemplo 1, determine a moda é conhecida como MO, no conjunto de dados 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou encontrar a moda nesse conjunto, a moda é o número que mais aparece. Então, vamos lá, o 9 apareceu uma vez, o 8 uma vez, o 7 uma vez, o 5 uma vez, o 4 apareceu 2 vezes e o 6 apareceu 3 vezes. Então, o valor que mais apareceu no meu conjunto foi o número 6, ele é o meu número da moda. No exemplo 2, determine a moda MO no conjunto B, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bom, para a gente ter a moda, nós precisamos ter aquele valor que mais aparece.
Então, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60 e o 70 apareceu somente uma vez. Então, nesse caso aqui, não há moda. Não há moda. Não tem como tirar a moda aqui, porque nós não temos nenhum valor que aparece com mais frequência, mais de uma vez. Exemplo 3 de moda. Determine a moda MU no conjunto de dados. C igual. Então, aqui é meu conjunto. Meu conjunto se chama conjunto C. 180, 80, 300, 180, 80, 20, 70 e 30. Então, aqui está o meu conjunto. O que é a moda? A moda é aquele elemento que mais aparece. Então, nós temos aqui o 180, apareceu 2 vezes. O 80, apareceu 2 vezes. 300, 21, 71 e o 30, uma vez. Então, nós tivemos um empate. Nós tivemos que o 180 apareceu 2 vezes e o 80 apareceu 2 vezes. Então, a minha moda, ela é o 180 e a minha moda é o 80. Então, empatou, eu tenho 2 modas. Eu tenho uma moda de 180 e uma moda de 80. E o último assunto aí das minhas 3 medidas que eu preciso para fazer meus dados estatísticos é a média aritmética, que durante os estudos de matemática vocês já estudaram média aritmética. Então, a média aritmética, MA, do conjunto de dados, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é dada por... Então, o que é tirar a média? A média é eu somar os valores que eu tenho e dividir pela quantidade de valores que eu tenho no meu conjunto. Então, eu preciso ver qual é a média de valores que tem aí. Porque eu tenho valores 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, qual é a média? Qual é o valor médio que está entre eles? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os valores do meu conjunto, já está pronto aqui, ó. Eu vou somar 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Eu vou somar todos os valores do meu conjunto. E eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho aí. Quer dizer, quantos números eu tenho aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu somo esses valores e divido por 7. Então, eu somando esses valores vai dar 36. 36 dividido por 7 é 5,14. Então, 5,14 é a minha média aritmética. Eu posso fazer isso numa sala de aula. Eu quero saber qual é a média de idade que tem naquela sala de aula. Então, o que é uma média? É o valor médio. Existem pessoas que são mais velhos e existem pessoas que são mais novos, mas tem uma média entre eles. Então, eu pego todos os alunos da sala, somo suas idades, né? Vou somar lá as idades, 15 anos, 16, 17, todas as idades que tiver naquela sala. Aí, eu vou dividir pela quantidade de alunos. Aí, eu vou encontrar qual é a média de idades daquela sala. Então, é uma atividade bem simples e bem fácil de fazer.